Olá, turma, sou o André Gabiô, do Grupo Gabiô, esse sim, com 14 anos de história, trazendo muita coisa aí para o empresário, para o empreendedor que está dando os primeiros passos e, naturalmente, aquele que quer entender, né, como fugir das agruras do dia a dia. E aqui, mais uma vez, falando sobre um tema que, poxa, faz sentido para mim, faz sentido para a Andressa, que está aqui do meu lado e que já vai começar a comentar um pouquinho sobre esse tema que vamos tratar hoje, que é o ato, né, da saúde, ou aquilo que está associado ao nosso, muitas vezes, ao sedentarismo que a gente passa, tá? Mas esse sedentarismo não atinge apenas ao empresário, ele atinge também ao grupo que está com ele, as pessoas, a equipe. Poxa, mas que desafio, né? Como é que a gente faz para influenciar as pessoas que estão junto conosco a serem mais produtivas, tanto diante de uma ótica, né, do trabalho, da entrega, daquilo que ela faz na função do dia a dia, mas que está intimamente ligado com a sua disposição diária. E aí, para isso, eu não posso falar disso sozinho, tenho que convidá-la para falar conosco, Andressa Ashley. Olá! Mais uma vez aqui, muito obrigada. Mas assim, para falar sobre saúde e bem-estar, né, do empresário, ninguém melhor para trazer do que uma pessoa multifuncional. Apresentação, Gostei desse multifuncional. Sou gostei, viu? multifuncional, porque Exato. assim, Felipe Garcês, né, primeiro eu vou Poxa. apresentar o nome da estrela, Exato. né? Felipe tô Garcês, bem, que viu? ele é empresário, né, Sim. nutricionista e educador físico. Então, Só. ele vive tudo isso aqui que a gente vai Muito. colocar na mesa, né? Então, é a melhor pessoa para trazer, para falar sobre isso. Pô, gente, obrigado aí pelo convite. Só complementando o que o Andrés acabou de falar, também sou pai da Betina. E aí é uma multifuncional. tarefa realmente gigante, né? Esqueci a maior tarefa, Exato. pelo amor de Deus. Não, mas pô, pessoal, obrigado. Diante aqui de duas feras, né? Feliz em estar aqui hoje falando um pouco dessa jornada, do meu estilo de vida, desse mundo empreendedor que quem sabe o que passa realmente é punk. E também feliz de estar diante de vocês dois, né? Conheço vocês dois há anos, né? A nossa querida Andressa, que também é minha aluna lá da Cacto. O Andrezão também, nosso mestrão, que também tá ali diante do dia a dia com o nosso coach Neto, treinando. Exato. Felizaço. Então, sim, vamos bater vários papos aqui em relação à atividade física no geral, empreendedorismo. Tô dentro. Vamos conversar. Perfeito. Vamos. E engraçado que eu acho que a gente pode até começar, Andressa, né? Fazendo uma associação do ato empreendedor dele, né? Porque eu acho que isso acaba trazendo pra gente o exercício literal de como, né, concatenar essas ações do ato empreendedor com as ações de uma atividade física não Sim. só intensa, né, mas diária, né? Como ele consegue encaixar na isso. sua rotina saúde, né? Exato. Sendo que você tem a sua função de empresário, de pai, de Betina, né? E como você consegue encaixar a atividade física, uma rotina saudável como um todo nessa sua vida louca corrida que a gente vê de perto. Não, é legal trazer esse universo de conciliar as coisas, né? Empreender, de fazer atividade física, independente do seu ramo. A atividade física, como geral, tem seus benefícios, é uma orientação mundial. E independente do que você faça, a sua vida profissional, seja da parte de empreendedorismo ou até mesmo concurso, serviço público, tem que existir atividade física, né? Então, não é nem uma questão de querer ou poder, acho que tem que entrar na rotina. Acho que um bom empreendedor é um cara disciplinado, que tem uma rotina dos processos ali da empresa dele. E a atividade física tem que fazer parte desse processo, né? O ato de você comer, dormir, treinar, empreender, lá, gerir o seu negócio, tem que estar dentro da mesma rotina, porque realmente se perde, né? A gente vê muito se falar nos empresários que acordam muito cedo, toma banho de piscina lá cheio de gelo e muitos ainda têm um estilo de vida sedentário. Então, trazendo o benefício do exercício físico como um todo, está totalmente relacionado à parte mental, à parte intelectual, de quanto ele consegue se concentrar, de quanto ele consegue fisicamente suportar uma jornada pesada de trabalho. Então, se eu tenho uma atividade que faz com que eu melhore, suporte um pouco mais, como é que eu vou deixar isso de lado, né? Sendo que eu preciso muito, meu trabalho exige bastante. Então, não se trata de um querer, uma opção. O exercício físico
tem que fazer parte da rotina de todo mundo, principalmente do empreendedor que tem essa rotina da hora que chega, é a hora que sabe que vai chegar, mas não sabe a hora que vai sair da sua empresa. Então, ele tem sim que se dedicar ao exercício físico como um todo, para que ele tenha uma vida mais saudável, consequentemente consiga produzir um pouco mais na sua empresa. Como você falou, não é uma escolha, né? É uma necessidade. E a atividade física está muito ligada à nossa parte cognitiva. E muito Perfeito. ligada à ansiedade que é causada pelo trabalho, o estresse que é causado. Como a atividade física pode beneficiar a gente nesse caso? Eu costumo falar que a atividade física em si, o exercício físico, é uma tarefa simples. Né? Se você parar para mentalizar a execução do exercício físico, se torna uma tarefa simples. E quando você opta por uma tarefa simples, você tem aquele momento do reflexo fisiológico do exercício como um todo, mas por se tratar de uma tarefa simples, o seu intelectual ele não é tão ocupado, não é tão exigido, diferente da sua rotina empreendedora. Então você está ali no dia a dia, dentro dos processos da sua empresa, com o seu time, ali sim é uma tarefa mais complexa, exige muito de você mentalmente. Então quando você faz a associação do exercício físico, que é uma tarefa simples, a execução como um todo é simples, tem um processo que muita gente, é complicado fazer esse exercício, mas não é. Do ponto de vista mesmo prático, ele é simples. Então você vê que realmente faz sentido você fazer e dá para associar. Sim. Dá, né? É tudo uma questão de organização. Eu sei que para muitos não consegue iniciar logo quando acorda, para outros à noite é complicado porque fica um pouco mais elétrico, mas sempre eu falo que o exercício físico, para quem faz ou quem não faz, é uma questão de critério, o momento da vida dele. Se realmente ele não está tendo, é porque ele não está priorizando o exercício. Mas, volto a falar, não é uma questão de escolha. Tem que priorizar como um todo, mesmo que ele não goste, mas pensando no benefício que vai trazer para a empresa dele, já é um senhor benefício aí para ele realmente se estimular a fazer. Perfeito. Eu tenho eu me lembro, né, pelo menos quando iniciava a minha vida profissional lá atrás, que esse estímulo, por exemplo, para o exercício, não é que talvez eu não estivesse inserido no meio, mas eu entendi, pelo menos durante essa minha jornada de vida, que hoje está muito mais fácil a gente reconhecer como um estímulo, né, mais intenso, as pessoas estão muito mais antenadas a esse aspecto da atividade física. Lá atrás, acredito que sim, aqueles que faziam atividade física tinham uma performance até melhor, mas a gente não via com tanta intensidade essa dinâmica, né, das pessoas se interessarem tanto pela ação de atividade física diária. A não ser quem praticava esporte para finalidades, por exemplo, de campeonatos, ou enfim, eram profissionais, né, daquela ação. Mas eu vivenciei muitos momentos dentro de uma empresa ou de várias empresas em que existiam momentos de atividade laboral, por exemplo. E aquilo era dito como sendo uma coisa que surtia efeito. Tudo bem, quando a gente passa a entender que, por exemplo, para situações onde existe uma certa monotonia, né, em uma execução, né, existe um mecanismo ali de repetição muito forte, parar para fazer um exercício físico pode, né, trazer para a gente um certo nível de conforto. Mas, para além disso, hoje as organizações passam a entender que talvez estimular práticas, né, ou pelo menos trazer esse educativo para a turma se estimular, traz uma produtividade interna. Né, sim. Seja, acho que faz parte até de grandes empresas incluir, né? Essa ação. Isso. E aí eu queria que você comentasse nesse sentido, né? Se, obviamente, a gente já presenciou, já vivenciou alguma coisa que esteja associado a isso e que talvez para esse empresário que está começando ou até mesmo aquele que já possui um time, né, dentro da empresa e ele quer passar a estimular essa turma dentro da organização a exercitar, quais são os primeiros passos, né? O que é que ele poderia falar para essa turma? Vamos entender. Apesar de ter um movimento crescente em relação à prática de atividade física diante da população, Brasil, mundo, ainda é um número muito pequeno, né? 5% da população faz atividade física de forma regular. Então ainda é um número muito baixo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: qualquer atividade física, o movimento como um todo, tem um reflexo fisiológico, certo? Existe uma diferença gigante em atividade física e exercício físico, certo? Então vamos compreender. O ato de eu levantar, lavar o carro, varrer, que bem parecido com as questões laborais que muitos implantam nas empresas, é um benefício, traz um benefício, é um benefício, diante do zero já é alguma coisa. Né? Mas se você parar para analisar do ponto de vista fisiológico e realmente rendimento, é interessante ter um programa dentro da empresa que estimule o exercício físico, algo mais regular, algo mais programado. Então, se não é porque todo dia eu acordo, vou varrer minha calçada, vai ter um reflexo ali psicológico de estar ali num jardim, cuidando do meu jardim, estou me movimentando, estou gastando energia.
Tá, mas a ponto do seu corpo mudar Certo. fisiologicamente a estrutura para que ele realmente suporte uma carga maior, seja mentalmente ou até mesmo fisicamente, dificilmente isso vai acontecer. Mas é o primeiro passo. Então, se a ideia da minha empresa é tornar meu time produtivo, eu faria um pouco diferente. Eu não colocaria só a parte laboral. A parte laboral com o intuito talvez de mobilidade, alongamento, dar uma quebra naquele ritmo ali intelectual, porque as pessoas ficam às vezes 4, 5, 6 sentadas no computador. Acho que até uma forma de parar, levantar, beber uma água, dar uma alongada e tal. Tem um ponto possível nesse aspecto, mas pensando em produção mesmo, eu tentava colocar dentro da minha empresa, independente do setor, alguma parceria em fazer com que meu time realmente treinasse e frequentasse uma academia, uma prescrição, um treino voltado para ele. Eu acho que realmente o poder do exercício nesse aspecto seria muito maior, muito maior, muito maior. Como é exatamente isso que o Felipe falou, a importância do exercício físico e não da atividade física. Perfeito. Porque muitas pessoas acham que construir músculo é só para quem quer ficar forte, é só para quem quer ter um shape, né? Perfeito. Mas músculo é saúde, gente. Para a gente chegar na nossa velhice com saúde, a gente precisa construir a musculatura para a gente poder continuar fazendo as atividades básicas do dia a dia. Sentar, levantar, caminhar. Tem que fazer força, né? Porque assim, é um caminho que todo mundo vai percorrer, né? Sim. Depois dos 30, você começa a diminuir muita coisa. Inclusive, começa na velhice, a gente começa a perder massa magra. Massa muscular, você vai perdendo. Se você não estimular, você vai começar a perder. E por isso que existe, hoje em dia, muitos idosos que não conseguem fazer sozinhos atividades básicas. Perfeito. Não é pela idade, é porque ele não construiu o que ele precisava construir. E fica dependente para fazer atividades básicas do dia a dia. E aí você vê que tudo está conectado, né? Porque, veja, a gente tem a doença do século, a depressão, a ansiedade como um todo. E quando você para analisar o porquê chegou naquele ponto de uma depressão, acho que não tem coisa pior do que você deixar de fazer coisas básicas que você normalmente fez na vida toda. Exatamente. Eu vestia uma camisa, eu calçava, amarrava um cadastro ali do tênis e por alguma limitação física, pelo meu estilo de vida sedentário, essa perda de massa muscular, como foi citada pela Andresa, que vai perdendo ao longo da vida, a falta de força vai me limitando, eu vou ficando incapaz, ninguém gosta de ser incapaz, né? De fazer atividades básicas E do aí dia a dia. entra numa zona de depressão, que hoje está muito em alta, proveniente de quê? Mas quando você vai analisar um histórico, ele estava caminhando para esse mundo de ficar parado, depressivo, sem conseguir fazer nada, dependendo de todo mundo. Então, quando você para analisar só nessa ótica, você vê o quanto é importante o exercício físico, no mínimo, para a manutenção da musculatura. Claro, se puder crescer, trabalhar com a parte estética, que trabalha com a vaidade, isso também é importante. Mas se a gente parar para analisar só na questão funcional da coisa, o ato de levantar, sentar, empurrar, puxar, que é as questões básicas do ser humano, tem que fazer força, tem que treinar força, né? Por muitos anos, logo quando eu entrei na educação física, existia um movimento da área médica, principalmente para a melhor idade, na terceira idade, atividades aquáticas. Sim. Querendo evitar o quê? O impacto. Né? Querendo evitar o ato de fazer força. Poxa, eu tô com o meu joelho, tô com problema na coluna, tô com dificuldade de levantar e sentar. Atividade aquática, vai fazer hidroginástica. Por quê? Porque na visão, que também faz sentido naquela época, não tinha tanto estudo apontando, se eu tenho dificuldade de me levantar, eu preciso ir para um lugar facilitado, para poder me movimentar. Já que eu não consigo me movimentar rápido, e a água, pela ação gravitacional, a gente diminui ali e consegue fazer qualquer movimento. Só que aí os estudos apontaram, caramba, todo senhorzinho, todo velho morre de queda. Mas por que morre de queda? Porque não tem força para levantar e sentar. E por que não tem força? Porque não treina força. Então a musculação como um todo, ela ficou muito mais forte nos últimos anos, justamente para não fazer com que a melhoridade chegue numa idade avançada sem a função que normalmente tinha, né? Então o ato de treinar força deu muita autonomia para muita gente. Então hoje a gente vê uma população ficando mais velhas, né, mais velha, e o detalhe não é ficar só mais velha, é ficar mais velha com qualidade. Exato. Mais tempo. Assim, a gente tem uma sociedade que tem muito mais pessoas idosas do que pessoas jovens, né? Mas assim, chegar na idade, na terceira idade com qualidade de vida, são poucos ainda, hoje em dia. Ainda não é tão né? comum. Eles passaram a vida toda sem fazer atividade de força, aí chega nessa idade, começa a ter limitações, aí vai para um pilates, vai para uma natação, e isso não vai desenvolver uma força, uma musculatura que
te faça conseguir continuar fazendo atos da vida simples. Sim. Levantar, caminhar, pegar um copo. Eu acho que eu sou adepto a toda e qualquer atividade, né? Acho que no mínimo é um ponto inicial ali, né? Vai fazer uma natação, vai fazer um pilates, acho que já é alguma coisa. Mas tem que sempre parar e perguntar, né? Pra quê e por quê? Então, a partir do momento que eu tenho uma necessidade de ter força em membros inferiores, porque eu tô tendo uma dificuldade de sentar e levantar de um vaso sanitário, tá, então beleza, eu vou fazer pilates? Tá, pilates pode melhorar? Pode, mas até quando ele pode melhorar? Acho que o mais sensato é a gente não começar a fazer uma atividade física, porque a gente tá, que mudou muito nos últimos anos, as pessoas tendem a começar o exercício porque tá buscando motivação. A palavra motivação ficou tão banalizada que ela perdeu força, né? As pessoas hoje não começam atividade física porque tá faltando motivação. Motivação todo mundo tem. É o motivo e a falta ação. Então, eu tenho um motivo para ir para academia? Tenho. Eu tenho vontade, é outra história. O problema é que as pessoas que normalmente querem iniciar atividade física, ela espera acontecer o quê? A euforia. As pessoas só querem treinar quando tá eufórica. Quando ela acorda, meu Deus do céu, hoje eu tô daquele jeito, hoje eu vou treinar, vou fazer uma maratona, vou subir, vou fazer aula de jump, depois eu vou descer, vou fazer crossfit. Só que isso não é sustentável e não acontece todo dia. Então tem dias que você acorda, mal levantou, a cama te abraça. Você não tá eufórica naquele dia, mas você tem um motivo para ir. Todo mundo é adulto, então tem que ir. Aí que entra a rotina, né? Se você tiver determinado, eu falo para todo mundo, ninguém vence uma pessoa determinada. Ninguém vence uma pessoa determinada. Então, quando você está determinado, não tem preguiça, não tem chuva, não tem café frio. Você vai, né? A gente tem aqui nosso querido David, que tá todo dia, meio-dia, faça sol, faça chuva. Às vezes tá chovendo, ele vai correndo na chuva e tal. Tá mostrando que é ruim pra quem vem. Tô orgulhoso do cara. Olha, galera, você não tá vendo aqui, mas ele tá do outro lado da câmera e tá um sucesso. Eu não vou falar os dados da reavaliação não, porque realmente tá sendo comentado lá na Cacto. Ele tá bombando os resultados. Mas depois eu vou botar. Perguntando, né, qual o segredo. Depois vamos relevar. Mas é isso, eu acho que eu como professor não sou mais o professor de sala de musculação, já fui por muitos anos, a gente começou lá, eu e meu irmão, coach Netinho, hoje eu não fico mais nessa missão de ficar ali dando aula todo dia, apesar de eu ter meu aluno, tenho 4 alunos que são amigos, né, tá comigo há 14 anos de personal. Eu uso eles como meu laboratório para não sair totalmente da prática. Eu fico ali treinando, observando, trocando ideia. Seus ratinhos, né? E aí para mim ali é um laboratório ainda com eles que eu não quero sair totalmente, mas hoje o meu foco é gestão, né? Perfeito. E aí eu falo, a gente tem que realmente trabalhar a mentalidade, né? A psicologia, né? Porque atividade física é bom. Todo mundo sabe que é bom. Passa toda sexta-feira no Globo Repórter que é bom. E por que ainda assim o pessoal não vai? Porque ainda assim o pessoal não bebe água. Não bebe água. Então assim, o que está faltando realmente, eu acho que é um pouco mais de uma vida adulta, né? Falta um pouco mais dessa disciplina, dessa determinação como adulto. Eu vejo que as pessoas falam, mas eu não tô com dificuldade. Não, cara, não tenho o que questionar. Isso não é negociável. Você tem que beber água. Pronto, acordei, tem que beber pelo menos 500 ml de água para repor o que você gastou durante o seu sono. Você sai, tem uma geladeira, tem um vaso com água gelada. No vaso com água gelada tem ela com água quente. Você passa direto e ainda assim você não toma. Foi uma escolha sua não tomar. Mas o problema é que as pessoas não conseguem lidar com as consequências. Então, assim, é sempre aquele impasse com ela mesma. Mas, assim, como agente de saúde, a gente tem que incentivar sempre, bater na tecla, insistir. Nem todo mundo está pronto para ouvir, mas tem que falar. Mas, sim, o exercício ele tem essa característica muito funcional, né, e evolutiva, diferente da atividade física, que também é bom. Eu foco mais na atividade física, na parte mental. Eu, por exemplo, gosto muito de ficar na esteira, mas o ato de eu ficar na esteira ali, escutando meus podcasts, não tem nada a ver com querer gastar caloria ou querer melhorar minha condição cardiorrespiratória. Não, aquilo é um momento ali de lazer, tô focado em ouvir. Quando eu me movimento e escuto, eu me concentro mais. Então, foi uma forma que eu busquei para melhorar a minha percepção em relação ao que eu estava ouvindo. Mas quem é empreendedor e quer de alguma forma melhorar o desenvolvimento do seu time, quer realmente fazer com que ele chegue motivado, chegue no mínimo um pouco mais disposto para fazer a tarefa que já está estabelecida, eu colocaria algum incentivo nessa questão de exercício físico em relação ao time. Eu sei que financeiramente pode ser inviável para algumas empresas, né? Mas dá para estudar. Pode não ser hoje, mas se planejar, que é o que todo empreendedor deve fazer, planejamento,
um dia vai acontecer. O problema é estar aqui há 10, 15, 30 anos de empresa, isso não aconteceu. Então, se não aconteceu, é porque não fez parte do planejamento nem do futuro. Perfeito. Então, o futuro chega e as pessoas não colocam, entendeu? Exato. Mas sim, eu só acho super válido. E está à frente como exemplo, né? Porque o exemplo arrasta. Você Exato. quer implantar Total, uma total. coisa, Perfeito. você é o empreendedor, você é a cabeça daquele time Exato. e você tem que mostrar o exemplo, Não, né? total. E pra mim pior ainda, né? Porque meu negócio é uma academia. Exato. Né? Minha formação é em nutrição, minha formação é na educação física, meu mestrado foi em nutrição, meu ganha-pão é de uma empresa de fitness, de academia. Então a cobrança é muito grande, né? Se eu ficar, cadê você no treino? Cadê você no treino? Posso Eu nem mesmo circular. cobro. É, cobra, viu? Eu cobro todos Galera, os cobra, dias. viu? Cobra mesmo, cobra. Oxe, desce e sobe aquela escada assim, tá fazendo atividade Cobra, mas, física, ó, agora um exercício físico. Eu chego lá manhã, tarde e noite, mas isso é verdade. Sim. Tem que estar realmente, em algum momento eu tenho que me dedicar para, né? Tem que comprar o que eu vendo, né? Então acho que é o mínimo que eu posso fazer. Eu vou dizer até por uma experiência própria. Antigamente, por exemplo, dentro do lado da Gabiô, eu era quem não fazia o exercício. E a turma meio que se exercitava. Quando eu digo a turma, na época a gente tinha um número menor do que tem hoje. Hoje está mais ou menos ali com 50, 55 profissionais, né? Somando todo mundo. Vamos imaginar que naquela época eu tinha, sei lá, 8 pessoas dentro da empresa, né? Considerando inclusive os sócios. E os sócios, naturalmente, né, a gente tinha um volume menor de demandas, naturalmente ele tinha mais espaço para se dedicar a uma atividade física. E eu, porque estava querendo, né, rampar a empresa, com o sentimento de colocar a empresa de fato para rodar, eu até disse isso em outro episódio, que o foco era atender cliente ou procurar viabilizar novos clientes. E isso acabava gerando uma intensidade sempre muito forte, de 14, 15 horas, 16 horas de trabalho todos os dias. E virei um profissional que me dediquei muito ao trabalho, extremamente muito pouco a uma atividade física. E eles me cobravam isso. Veja, o processo era o inverso. Eu que deveria ser o exemplo para gerar Pra isso. estimular, né? Mas não. E aí eles passaram a me cobrar. Chegou o Covid. Né? Parece que essa história do Covid vai sempre se arrastar durante os episódios. Em todos. Mas o Covid ele foi tão crucial porque meio que chamou a minha atenção para uma coisa que eles já vinham falando. Eles diziam assim, Gabriel, você precisa, né, se exercitar. Você tá, beleza, tá muito intenso, mas uma hora a máquina para aí, enfim. E aí, depois da pandemia, quando eu passei a exercitar, a realizar de fato o exercício físico, eles, com a intensidade que a gente já tinha de trabalho, passaram agora a não ter espaço, né, que eles gostariam, ou seja, eles começaram a vivenciar o que eu vivenciava, só que tinha agora um exemplo que já não era mais qualquer exemplo, já era o líder deles exercitando. Disse, cara, se eu tenho o espaço para poder exercitar, você precisa ter esse espaço também. Porque você me cobrou algum tempo isso atrás. Vocês me cobraram ter esse cuidado comigo para que a empresa funcionasse. E agora vocês possuem essa pessoa que está ali na disciplina e não tem desculpa, porque se eu estou onde eu estou foi porque, inclusive, vocês me estimularam lá. Sim. Hoje eu preciso estimular vocês. Então, hoje eu sou o chato do negócio, hoje eles passaram a ter, ainda que não, né, vamos dizer assim, de forma tão intensa ou de forma tão regrada como eu faço, mas com muito mais intensidade em qualquer lugar que eles estejam, acabam viajando, enfim. Pessoas que tinham uma resistência muito maior passaram a exercitar e a gente começou a criar estímulos como esse que você falou, né, de gerar parceria, inclusive temos essa parceria. Foi, como eu falei, o exemplo arrasta. O líder tem que estar ali na frente mostrando o caminho, né? Se ele não faz, então por que eu vou fazer? E às vezes esse bloqueio do líder, do empresário, é porque ele acha tão grande a coisa, tão complexo que acaba se perdendo. Mas assim, até para você que está assistindo a gente agora, se você tem um time, mínimo que seja, 2, 3, 10, 20 no seu time, é fácil fazer uma parceria. Vê qual academia tem perto da sua empresa ou analisa geograficamente sua equipe, onde é que ela mora, mas se você chegar para qualquer dono de academia e falar assim, ó, eu quero trazer todo o meu time, eu quero trazer um benefício da minha empresa para o meu time, dá para fechar uma parceria com vocês? Qualquer um vai fechar. Perfeito. E aí você vai ver uma equipe totalmente produtiva. E é muito fácil. E além de você, detalhe, viu? Você vai trazer e conseguir botar na mesa do seu time que a empresa está investindo nele. Exato, então, assim, a culpa vai ficar muito maior caso não aceite. Porque uma coisa é eu, como líder, falar, galera, vá treinar.
Outra coisa, eu penso assim, pessoal, é o seguinte, a partir de agora, todo mundo tem acesso livre lá na Cacto, que a Gabiou está investindo em vocês. Perfeito, é um peso muito maior, porque, maior. porque você faz com que ele se comprometa. Exato. Né? Eu até falo lá pro time, ó, nunca dê um bom dia, uma boa tarde, boa noite para ninguém. Sempre olho nos olhos dela e falo assim, posso esperar amanhã às 19? O horário dela é às 19. Sim. Mas a partir do momento que ela fala, tudo bem, amanhã eu tô aqui às 19, ela se comprometeu. Se acontecer qualquer imprevisto dela, ela vai se cobrar bastante. Poxa, mas eu falei pra Felipe que eu ia estar lá às 19. E se simplesmente eu dou um tchau, tchau, até amanhã, viu? Até. Ela não garantiu nada que amanhã às 19 tá aqui presente. Sim. Então, são gatilhos, que a palavra tem poder, e a gente tem que estar o tempo todo trabalhando com isso. Então, assim, é perfeito. Eu, como empresário, né? Eu, graças a Deus, lá no nosso time, partem deles, eles gostam de treinar bastante, né? São professores que, de fato, compram o que vende, que não é muito comum. Na educação física não é uma verdade que eu não gosto nem de falar, mas é impressionante o quanto tem de profissional de educação física sedentários. Perfeito. É impressionante como a galera não compra o que vende. E lá na Cacto não, eles treinam muito, eles competem. Nossa referência aqui é o nosso head coach, o meu irmão, o Netinho, ele não só treina muito, como ele também tá à frente dos eventos esportivos. Ele tá competindo, tá ali e fala, ó, se eu sou o cara aqui, mano, eu também tô aqui competindo, por que vocês não, né? Sim. Então acho que como a própria Andressa falou, que o exemplo arrasta muito. E o empresário como um todo tem que acordar para isso, porque faz muita diferença para o time ter um time ativo. Fisicamente ativo. Exatamente isso que você falou, que citou o exemplo de Neto como líder. Eu percebo que todo professor novo que entra lá, ele começa a ter mais vontade. Exigência, né? É uma exigência. É pré-requisito. O pré-requisito é treinar e gostar de treinar e gostar do que tá vendendo ali. O engraçado é que a gente vê um monte de professor que... Não todos, mas tem alguns casos lá, uns 3, 4, que eu não vou falar nome, né, claro. Mas que chegou um pouco cheinho, né, lá na Cacto. E depois de alguns meses tava voando. Não, tem. Você, viu? Ó, eu sei que você tá me vendo e você sabe que eu tô falando de você. Chegou lá mais ou menos assim, meio travadinho, um pouco a mobilidade. E aí, quando olha pro lado, é porque não tem. Olha pro lado, tá treinando o meu colega de turno. Olha pro outro, tá treinando. Meu head coach tá treinando. O outro, minha coordenadora tá treinando. Meu Deus, eu vou ter que treinar também, no mesmo nível. E aí treina, aí evolui absurdamente lá. Mas assim, realmente, o time lá da Cacto, a galera treina bastante. Isso é legal, isso é bom de ver, né? Porque eles realmente falam assim, ó, tô aqui pra puxar na nossa orelha, falo que é bom, mas eu também faço pra provar que é bom. Acho que isso é importante. E eles estimulam muito os alunos. Assim, eles provam, né, do produto. Perfeito. Eles provam e falam, ó, é bom, vamos, arrasta. É bem essa dinâmica mesmo que a Cacto tem. Inclusive, eu... né, fui arrastada. Prova viva. Depois de anos, a irmã de Andressa voltou a treinar lá com a gente, que ela foi morar no interior e tal, e voltou agora pra cá. E quem levou pra lá, a Andressa, foi a irmã. E a gente era a irmã. E a gente brincava muito, eu e Netinho, porque ela ia uma vez na segunda-feira, naquele mês, só voltava um mês depois. Andressa. Vamos falar a verdade. E a irmã era a rata da academia, ali treinando certinho. Eu, cadê sua irmã? A minha filha, olha, uma preguiça. Se arrasta de um jeito. Vamos falar a verdade, Felipe. E ainda vou falar outro detalhe pior. A mãe dela era absurdamente ativa, até hoje né? Mas a irmã e a mãe eram no nível alto mesmo de treino. Cadê a Andressa? Vem aqui uma vez na vida, velho. Não, vamos falar a verdade. Felipe, mas hoje eu tenho que tirar o chapéu, porque caramba, não só uma evolução física, fisicamente ela mudou bastante, tá top. Ó, tô elogiando aqui pra todo mundo ver. Tá gravado. A Andressa tá top. Mas assim... Você vai mentir? Não precisa. Não, mas o mais bacana que a gente vê do ponto de vista técnico são os gestos, já que ela entrou no cross, né? A evolução dos movimentos que ela faz hoje é absurdamente diferente. Mobilidade como um todo. Aí, consequentemente, o corpo dela também acabou mudando. Talento, né? Talento. E assim, eu percebo que ela se encantou tanto, né? Que eu não sei se foi o pontapé inicial pra dar uma virada de chave na vida dela, profissionalmente falando, mas eu acho que ela se encantou tanto para esse mundo fitness, de atividade física, de alimentação como um todo, que a área dela é de direito, formada de direito, e agora ela tá fazendo nutrição. Então, assim, você vê o quanto ela se encantou pelo processo, e hoje ela tá consumindo o processo que futuramente vai ser uma profissional da saúde também, atuando na saúde, e com certeza na área esportiva.
Mas realmente tem que dar os parabéns, porque foi uma mudança. Foi, Não é sem atualmente dúvida, ela não, tá aqui, sem né? dúvida, Não. tudo começou na Cacto. A Cacto Sim, foi o sim. pontapé inicial Sim, para sim. toda a mudança da minha vida. Minha vida até profissional, pessoal, profissional, tudo. Mas assim, é uma verdade que ele não falou aqui na Cacto, que eu sou sócia da Cacto. Exato. Não é possível. Sócia, tem um sócia, percentual, sócia. pequeno percentual. Sócia fundadora, tá vendo aí? Sim, Sócia porque eu fundadora. passei quantos anos pagando e sem Sim. É verdade, eu vou ter que ceder mesmo, porque até tem. Não é possível que não Rapaz. tenha nenhum sócia benefício. minoritária, eu tenho que ser Não, reconhecida. se eu tivesse, sei lá, uns 300 alunos como Andresa naquela época, eu só precisava de uma recepcionista. Não precisava de professor. Eu não precisava de professor porque não ia ter trabalho, professor, entendeu? Aí ia ganhar dinheiro em casa, E eu velho. não sou Ligava uma reconhecida. câmera. Agora veja, eu não sou reconhecida como sócia. Diga aí. Eu pagava fielmente Mente. plano anual. Aí, Pagava, tipo, pagava. mandava mensagem. Pagava plano- não, paga Paga. fielmente, paga fielmente. Até hoje, Até né? hoje. Mas também Tá não, vendo? não fui reconhecida como Ou sócia. seja, desde Mas na que- época que eu não ia, acabava o plano anual, acabou o plano anual, vamos renovar. Não, mas isso é bacana porque, como a Andresa tem vários outros alunos lá que tá com a gente há 10 anos, 11 Sim, anos, né? sim. Isso é bacana porque existe uma rotatividade gigante dentro Sim. de alunos na academia, entra, sai em épocas que é focar no verãozão, Exato. e aí vem chuva, e aí focar no São João, forrozão, né? E aí acaba largando, voltando, mas a gente vê como a Andresa tem um monte lá hoje na CAC, que tá ali há anos e E anos. não Viu toda a transformação, principalmente de gestão. Eu também tenho que confessar Sim. que o processo para mim foi uma evolução. O Felipe gestor hoje é absurdamente diferente do que o Felipe gestor lá atrás. Sim. Eu até fiz uma analogia esses dias numa reunião técnica que existe empresário no mundo fitness que lida a gestão como atividade física, existe empresário no mundo físico que lida a gestão como exercício físico. Sim. Né? Então, quando você faz essa analogia que a atividade física é todo e qualquer movimento, Perfeito, você tem uma repercussão. perfeito. Então, quando você faz uma gestão com a base de exercício físico, é tudo programado, tudo pensado, você tem uma outra repercussão. Então, hoje eu estou gerindo meu negócio de uma forma muito mais estruturada, graças a Gabiô também, agradecer aqui, porque realmente a gente teve uma virada de chave depois que a Gabiô chegou para somar. A gente passou realmente a fazer processo. E o mais importante, metrificar para saber onde está errando, Tá errando. se está errando, o quanto está errando, né? Perfeito, perfeito. Que o grande X não é acertar ou errar, é saber aonde e por que errou, ou aonde e por que acertou. Perfeito. Que a gente consegue escalar de alguma forma. Eu não tenho dúvida que para a gente escalar o nosso negócio, a gente tem que aumentar o risco. Sim. Mas dá para calcular esse risco. Isso, Ou a repercussão isso, negativa que ele isso, pode gerar, isso. né? Então acho que isso fez com que realmente a minha cabeça abrisse para esse aspecto da importância da gestão. Perfeito. Consequentemente, fui afastando mais da minha prática como professor de educação física, mas também estou amando esse mundo mais de gestor, porque eu venho estudando, lendo sobre isso e faz sentido. Eu sei que a maioria dos donos da academia são profissionais de educação física, Sim. que tem a mentalidade de profissional de educação física, acho que está um mau erro. Sim. Acho que o maior erro é o dono da academia tá gerindo seu negócio com a cabeça de personal trainer. Sim. Não dá, gente, não dá. Eu sei que é ali, de repente, uma coisa que você colocou sua emoção toda com a sua mulher, apostou, vendeu o carro, montou sua academiazinha, mas você tem que crescer. E para você crescer, tem que perder a mentalidade de personal trainer. O personal trainer tem que estar pronto para montar treino. Exato. Atender muito bem, Sim. fazer uma boa leitura do seu aluno. E o dono de academia tem que ser um bom gestor, tem que saber de números. Tá vendo que ele é multifuncional, gente? É. Eu avisei. E agora eu tô aprendendo como ser pai, né? Então, assim, aprendendo não, mas já sei. Já sei. Isabel já me passou tudo. Já limpou uma fraldinha, né? Mas isso é legal, porque é a evolução da vida, a maturidade, a gente vai crescendo. Né? A gente, no começo é tudo muito frenético, muita emoção. Perfeito. No começo é muita fala e pouco ouvido, né? Sim, Então sim, hoje eu sou muito mais ouvido do que fala. Sim, Então sim. eu escuto Não, mas mais, assim, escuto mais. eu que tô lá desde a época que era Atem, né? É porque era ato, hein? Era Atem em 2018, se transformou em Cacto. Foi quando eu comecei de fato a fazer atividade física, porque entrou o MMT, antes era Sim. musculação. Mas assim, eu consigo, de lá de dentro, acompanhar a evolução da Cacto. E foi assim, um negócio sinistro. Realmente mudou bastante, claro, para melhor. A cada ano vocês conseguem inovar. É muito gostoso de saber que tá crescendo e você tá lá dentro. E eu fico ouvindo, algumas pessoas me questionam, né? Tipo, sobre, CrossFit é caro, valor tal. Não, gente, eu tô pagando pela qualidade de vida. E assim, Perfeito. não só por estar perto de mim, né? Porque a Cacto naturalmente é mais perto da minha casa. Mas assim, se tivesse outro
próximo à minha casa, eu não iria. Sim. A gente acaba construindo um apego, família, aquela Exato, coisa assim. exato. Você é bem tratada da hora que você chega até a hora que você traz. Você cria laços Laços. naquele lugar, Isso. entendeu? E como o Felipe falou, foi a Cacto que transformou a minha vida como um todo, assim. Como pessoa, como profissional. Hoje eu tenho qualidade de vida, assim, saúde, me alimento bem. Tudo começou no Cross, que foi na Cacto. Perfeito. Eu lembro que antes de começar o CrossFit, de fazer a Cacto, você já sempre teve essa mentalidade de Empreender. de empreender Perfeito. e de fazer inovações dentro Sim. da Cacto, que na época era a Era Atem, né? Atem, é isso. E você fazia várias dinâmicas, assim, de grupinhos, né? Sim, sim. Eu era a turista da academia, mas assim, em Aí eu um fiz desses dias de turismo, ele me convidou para participar desse grupinho aí. competiçãozinha. De errado, de errado Era. ela foi. Um dia errado, velho. Eu pensei, ô Felipe, me convidou, me colocou aí, me bota aí em qualquer grupo, né? Vou fazer volume. Aí foi quando eu conheci a esposa dele, Bel, que hoje é minha amiga. E aí Bel também, desde sempre incentivando, assim como ele sempre buscou incentivar. Perfeito. Eu não corria 100 metros. Era. Eu ficava com a boca roxa, né? Era assustador, Era? era assustador. Eu falei, meu Deus, tá passando mal. Agora eu O lábio entendi, ficava porque, roxão. né, Ela corria assim, atravessava uma rua, né? Aí roxa, eu falei, meu roxa. Deus do Por isso que o céu. Netinho falou essa semana, que inclusive que ia correr de costas e ia ganhar dela. Agora que eu entendi. Mas, assim, meu cardio até hoje não é dos melhores, né? Mas naquela época era vergonhoso. E aí, sim, eles sempre tentaram estimular os alunos, Sim. até de quando era ATA. Então, assim, é uma coisa, assim, que você paga pelo serviço como um todo. Não é só pela... o CrossFit. CrossFit você vai ter em todo lugar. Perfeito. É um produto único, assim, pra mim, que eu vejo. E é isso, a sua visão empreendedora, acho que tem muito a ver com isso. O diferencial não é você ser educador físico, é justamente o que você falou. Você tem a visão empreendedora, você consegue trazer melhorias todo o tempo para os seus alunos Isso. e aqueles alunos quererem ficar e se sentir em casa ali. Eu acho que como empreendedor, como empresário, para o meu segmento, como a gente está citando aqui agora, acho que o primeiro ponto é tem que estar muito claro o que eu quero buscar, né? Consequentemente, as pessoas que eu quero atrair. Então, acho que o grande problema das grandes empresas, independente do segmento, é não estar tão claro. Então, quando não está tão claro, você acaba que fica atirando para tudo que é lugar e fica no escuro. Está muito claro o tipo de entrega que eu quero fazer. Consequentemente, está muito claro o tipo de pessoas que vai se sentir atraída por essa entrega. Poxa, mas aquele tipo de pessoa, como ela mesma mencionou, tem pessoa, poxa, mas é muito alto o valor do CrossFit. Tá, de repente não é o que ela tá buscando. De repente o que ela tá buscando é uma coisa um pouco mais simplista, ou de repente o ar-condicionado, já que nosso ambiente lá é climatizado, ela não gosta de ambiente com ar-condicionado, e tá tudo bem. Sim. Eu acho que o importante é estar muito claro para mim o que eu quero proporcionar, a forma que eu quero proporcionar. Consequentemente, eu já sei as pessoas, os perfis, né, que eu quero atrair. Não devo ficar com o sentimento que já estou 100%. Acho que isso sempre me deixou inquieto, né? Eu sempre fiquei... Eu sou o rei da obra lá na academia. Não, Eu gosto de uma obrinha. Meu Deus, sou vai fazer muito... o terceiro andar? Não, eu acho que isso eu tenho que tratar na terapia, porque realmente eu sou apaixonado pelo processo, né? E aí quando finalizo eu já fico, caramba, mas tem que ter outro processo, tem que ter né? outra coisa, né? Mas acho que o importante é a gente ter pé no chão e falar assim, cara, por mais que a gente ache, a gente não tá 100%, por mais que a gente ache, a gente não é o melhor, eu acho que tá longe disso, porque essa inquietação é o combustível que a gente precisa para sempre melhorar, e sempre tem que melhorar, desde o ponto da parte física, a estrutura física, como da parte de recursos humanos, né? Meu professor dá para falar um pouco melhor, dá para explicar um pouco melhor, dá para ser um pouco mais atencioso. Eu não tenho dúvida, posso ficar daqui a 20 anos, tá todo mundo falando 3 línguas, doutor em psicologia, mas vai ter o que melhorar. Vai ter. E isso o aluno vê na prática. Sim. Lá na Cacto o aluno vê na Com prática, certeza. né? E assim, hoje eu fico muito orgulhoso e feliz quando eu falo assim, se tiver uma oportunidade de treinar em outro lugar, vai treinar. Sim. Porque depois você senta comigo e me dá um feedback, o que você achou diferente do que eu faço, do que você viu em outro lugar. Porque também eu acho que é legal a gente fazer com, quer fazer um experimental, faça um experimental na Cacto e vá para outro lugar. Sim. A depender do que você está buscando, vai fazer sentido para você. E tá tudo bem. Eu acho que o experimento em outros lugares faz sentido, porque a pessoa vai botar na balança, o que eu tô buscando é isso, é mais perto, então faz sentido estar na Cacto ou não. Mas a gente realmente evoluiu para o que era.
Isso eu dou toda a pontuação para a parte de gestão, porque se não fosse a gestão, eu não tinha essa mentalidade aberta. Sim. Consequentemente, eu estava parado lá no tempo, Sim. preocupado em só dar aula também para poder não dar a minha vaga para um professor. Exato. Que eu podia pensar nessa Exato. economia, né? Se eu sair de dar aula, eu vou ter que contratar. Se eu tiver que contratar, eu vou ter que gastar mais com a empresa. Perfeito. Muita gente ainda pensa assim nessa conta padeiro que a gente fala, né? Que é Sim. 2 mais 2. Mas aí fez com que eu sempre quis ter um time grande. Sim. Sempre quis ter um time grande. Sim. Então, para mim ter um time grande, eu tinha que estar com o processo totalmente estruturado. E é o que a gente vem fazendo, né? A gente agora tá abrindo a segunda unidade. Sim. Então, nosso time vai dobrar. A gente vai para uma Perfeito. equipe de quase 60 pessoas, Perfeito. né? Então, assim, é uma equipe grande. Exato. E o mais importante dessa gestão é que eu percebo, porque assim, já tem um time grande na Cacto e todos têm o mesmo nível. Assim, todos são excelentes. Por exemplo, tem professores da manhã, da tarde e da noite. Eu posso ir qualquer horário, eu me sinto bem atendida por todos. Isso é legal falar, porque Isso é é o nosso importante. desafio. Sim. É E nosso a desafio, gestão né? é isso. Porque o aluno que vai pela manhã ou que vai pela tarde, pela noite, ele conseguir ter essa peça. Claro que cada professor tem o seu Tem filizinho, uma tem um detalhezinho que é particularidade. muito particular, mas isso não pode ser gritante. Sim. Exato. Sim. É assim, Quando é gritante, não existe processo, não existe treinamento. na verdade, Entendeu? e o que mais existe, eu acho que não é nem essa característica pessoal do professor. É mais um apego do aluno por ele sempre ir em determinado horário, no meu caso. Cria vínculo, né? Cria vínculo, exatamente. Mas assim, quando eu preciso em qualquer outro horário, eu não percebo assim diferença de técnica, de desenvoltura, de Sim, entrega. isso. Exato. Isso é bacana, isso Isso é é bacana. bacana, isso é Isso a gente bacana. conquistou com o tempo. Nunca foi assim, galera, que fique bem claro. Sempre foi uma coisa muito solta. Alguém gostava da manhã porque fazia sentido, alguém gostava da noite porque também fazia sentido. E eu fui percebendo que isso não era legal porque ficava muito instável, Perfeito. né? Se um professor sai, era um impacto muito grande para a empresa. Então, eu tinha isso em mente, eu pensei, não, eu preciso nivelar isso aqui. Perfeito. Desde a parte de atenção, desde a parte técnica, porque isso vai dar não só suporte para todos da equipe, porque se torna uma equipe forte, Sim. né? Eu não tenho aquele cara que se destaca, Perfeito. né? É uma corrente, então todo o elo da corrente tem que estar na mesma intensidade ali de pressão, consequentemente de reforço. Então eu queria realmente nivelar isso e a gente vem buscando, né, Sim. nivelar cada vez mais. E hoje já está notório que realmente Não, é perceptível. É outra entrega. perceptível. Perfeito. Qualquer horário que eu vou, eu consigo me sentir bem assistida. Qualquer horário. top, Muito bom, top. muito bom. Show. Muito bom, rapaz, o negócio aqui fluiu, nem sei se, né, já estouramos, tem 10, puta. Caramba, tem- voou, hein? Voou, hein? Voou. E eu não queria fechar esse momento, né, obviamente, sem Não. passar para ele, que obviamente é Nosso convidado, nosso nossa convidado, estrela, nossa né? estrela, para dar o principal recado agora para a turma, que Aproveite para obviamente, né, brilhar. brilhe mais, né, brilhe mais. Mas a turma que empreende, a turma que está, né, de alguma maneira se sentindo desafiada a estimular não só ele mesmo, mas estimular a turma que anda com ele, né, o time dele, as pessoas que estão ali trabalhando, a iniciar uma prática. Né? E, obviamente, devem ter diversas pessoas com diversos tipos de desafios, porque a gente, às vezes, acaba associando sempre a um desafio que está muito mais próximo da nossa realidade. Por exemplo, a área de serviços tem um desafio, né? E ela tem um tipo de exercício que, às vezes, é muito mais mental, cognitivo, como a gente fala, do que, por exemplo, quem está na indústria, né? Por exemplo, eu vivenciei anos na indústria. Eu era exigido muito também fisicamente, não só mentalmente. Eu acho que até mais fisicamente do que mentalmente, porque ali eu tinha que, sei lá, na época da Ambev, por exemplo, carregar a caixa, botar a caixa para lá, para cima, sobe e desce. As máquinas eram robustas e eu precisava fazer força. Então significa dizer que eu tinha um exercício e uma atividade que deveriam estar sendo realizadas até para manter meu trabalho de forma bem adequada. Mas, por exemplo, para quem está no agro, né, que também tem uma outra linha, então para quem está na área de serviço, quem está na área pública, privada, enfim, essa turma precisa ser estimulada, esse público que não faz parte dos 5% precisa ser estimulado, e eu acho que essas palavras finais devem chegar até eles, né? Acho que é que devem impactar ele de alguma maneira. Não, é bacana você falar isso. Tem uma coisa que eu sempre falo, e eu até citei já aqui em algum momento da entrevista, não tem coisa mais fácil do mundo e realmente é ouro, né? É você falar menos e escutar mais. Exato. Então, se tivesse dado qualquer conselho para qualquer pessoa de qualquer segmento, escute mais. E tem duas formas de você escutar. Você simplesmente, né, meramente você fazer uma pergunta e vai escutar a resposta, ou melhor, colocar a pessoa certa para fazer a pergunta certa.
né, que foi o que a gente fez em relação aos coach, a gente botou o questionário, onde uma psicóloga ia fazer as perguntas e traçou o perfil hoje da minha equipe toda. Então, hoje eu tenho uma matriz de competência da CACTO de todo o meu time. Por quê? Porque teve aquele questionário que a gente aplicou e lá eu sei quem é introvertido, extrovertido, quem é mais dinâmico, quem é mais analítico, que gosta da coisa mais minuciosa, organizada, quem é mais do número, quem é mais da brincadeira. Então, eu sei quem é meu time de uma forma muito mais técnica, porque simplesmente eu botei alguém para perguntar. Sim. E aí eu fui lá e ouvi, que nesse caso eu vi os resultados. Sim. Então, assim, como é que eu preciso saber se realmente meu time está satisfeito ou quero melhorar a produção dele? Primeiro pergunta. Né? Então você vai começar a traçar, porque nem todo mundo está relacionado a fazer o exercício. Sim. De repente o pessoal do agro, que já está ali o dia todo na pauleira, braçal, aí você vai chegar às 8 da noite, olha, vai fazer mais força. Né? E às vezes para ele realmente uma atividade mais intelectual seria muito mais produtiva, né? Porque ele descansaria a mente, né? Um exercício voltado para isso. Então o primeiro ponto acho que é entender quem é meu time, então eu perguntaria. Pergunte sempre, pergunte sempre. E essas perguntas, ela tem que ter uma rotatividade, mas tem que ter uma certa frequência. Por quê? Porque às vezes muda. Às vezes ela conquista determinado algo na vida dela e às vezes a sede dela não é a mesma de 2 anos, 3 anos atrás. Perfeito. Mas na dúvida temos que perguntar. E como todo bom gestor, temos que saber ouvir. E aí fica mais fácil a gente conduzir o nosso time para o que a gente tanto quer, que é crescer. Porque só diz a situação da empresa, seja qual for, só são duas. Ou ela está crescendo ou ela está caindo. Não existe ponto neutro na empresa. Não existe, beleza, estou equilibrado. Não existe equilíbrio para quem está empreendendo. Ou você está crescendo ou você está caindo. E aí você vai ter que se posicionar. Você quer o cara que está descendo ou você é o cara que quer subir? E para subir você precisa melhorar. E para melhorar você precisa saber. E para saber tem que perguntar. Então, sempre pergunte, sempre escute. Porque você vai escutar coisas que você nunca mais imaginou. Evite medir com a sua régua. É diferente, né? A gente agora está implantando um sistema de recompensa que vai colocar lá para os alunos da CACTO, ela tá sabendo, primeira mão. Chega, conta e aí a moça, e aí ela falou, você vai premiar o quê? Eu falei, não sei. Você tem uma coisa em mente? Eu falei, não, em mente eu tenho um monte, mas qual o caminho mais assertivo? Ela fez perguntar. Eu vou ganhar o quê? Vamos perguntar o que o aluno gostaria de receber. Porque às vezes você quebra a cabeça em querer dar uma viagem para Paris. Exato. E o aluno queria um lookinho. Acabou de falar, quer um lookinho. Vocês viram, tá gravado, não corte isso. Ela quer um lookinho, eu queria dar para Paris, mas tudo bem, tudo bem. Eu deixo pra lá, eu tô cheia de lookinho já. Ganhei 3 no meu aniversário. Tá vendo? Mas é isso, gente, ó, escute mais, use essas respostas a favor. Use essa resposta a favor. E o mais importante, procure melhorar a sua gestão. Perfeito. Procure melhorar a sua gestão. Se você não tem capacidade técnica de evoluir na gestão, não tem outro caminho. Vá recorrer a quem realmente pode proporcionar essa melhoria do ponto de vista de gestão. Né? Não consigo mexer no Excel. Beleza, vou fazer um curso de Excel para dominar o Excel. Não é diferente com a parte de gestão. Não fica achando que é vaidade eu ter alguém à frente de gerir. Por mais que você se esforce, você é bom em alguma coisa, você não é bom em tudo. Você não é bom na parte financeira, na parte administrativa, na parte técnica. Eu sou de formação, eu fui condicionado a ser bom como professor de educação física como nutricionista. Exato. Né? Então, a partir do momento que eu tenho isso de formação, eu tenho que recorrer. E fiz isso e estou colhendo bons frutos. Então, a mensagem final é essa, escute mais e aproveite essas respostas, porque dá para fazer muita coisa com ela. Beleza? Mas, eu queria agradecer e parabenizar o projeto, porque vocês tiveram um insight muito bom, que é trazer esse universo do corre-corre do empreendedor. Né? Existe, acho que provavelmente você vai sentar com vários outros empreendedores de vários segmentos. E cada um tem uma dor, né? Cada um tem um obstáculo, tem uma dificuldade. Às vezes os obstáculos, as dificuldades, independente do segmento, é parecido ali, às vezes bem semelhantes. Mas é bacana porque não deixa de ser insight, troca, né? Conversar é legal, trocar é legal, né? Trocar é legal, não. Uma coisa que a gente jamais pode subestimar é o poder do nosso network. Exato. Mas Felipe, eu conheço poucas pessoas. Gente, você não sabe o poder do seu network. Tem pessoas ali do seu lado, do dia a dia, que você não tem noção do quanto ele pode contribuir para sua formação. Né? De um contato que você pode evoluir. Então, assim, converse mais, escuta, volta a falar, escute mais, porque essas rodas de cafezinho que você sai para tomar um café e tal, sempre sai coisa positiva. Exato, e não só o meio, o meio que você vive. Você pode mudar totalmente a sua perspectiva de vida. Eu tiro por mim.
Antes eu não vivia esse meio de estar me exercitando, de estar ali com pessoas que se exercitavam todo dia, se alimentavam bem. Aí eu comecei a entrar no meio, comecei a atividade física, só que eu não me alimentava bem. Aí eu, não, para melhorar aqui eu preciso começar a comer melhor. Aí comecei a tomar gosto pela situação, quando vi, já tô tomando outro rumo de profissão. Não, e Então, sabe o que é engraçado que ela falou agora? Ela tinha um estilo de vida, né, sedentário, se alimentava daquele jeito. E se você for analisar o ciclo de pessoas que ela andava na época, era um. Sim. A partir do momento que ela começa a adotar um estilo de vida um pouco mais saudável, do ponto de vista exercício e alimentação, Exato. ela passa a se inserir num ciclo de pessoas diferentes. E isso é pra vida, bem assim na parte empresarial, né? Então, Exato, se eu tenho aqueles meus amigos da rua, que eu me cresci lá na Cora do Meio, surfistinha, Sim. eu tenho aquele nível ali de conversa, de Exato. interesse, e à medida que a gente vai evoluindo, esses ciclos vão mudando e não tenha medo de mudar. Pelo Exato. contrário, Sim. vá buscando melhorar esses níveis, conhecendo pessoas que realmente agregam E o que você pode manter seus vínculos Sim. mudar Abrir totalmente, espaço para outros. abrir espaço para outro e mudar totalmente seu estilo de vida sem se desligar dos seus vínculos, mas criando outros Sim, novos. sim, sim. E assim, é o que eu tô dizendo, tudo pode transformar sua perspectiva de vida. Porque transformou a minha. Eu já não era tão feliz na área do direito. Mas assim, eu não sabia o que me fazia feliz, né? Eu não sabia qual era o meu caminho. Não se Não identificava, me né? identificava com nada. Então, vou zero à esquerda. Essa dúvida é muito Não comum me nas pessoas, é identificava muito com nada. comum. Então, assim, se você experimentar, talvez você se identifique, né? Eu comecei a experimentar e ali eu fiz, velho, tô pegando gosto por esse negócio. É Não, é interessante. interessante, é legal, legal. Aí, mas você vai escutando pessoas, vai tendo a Sim, oportunidade dessas pessoas também falar assim, poxa, quando eu comecei na nutrição, eu não sabia se era aquilo que eu queria, hoje eu me entrego. Aí ela começa a falar coisas que você, caramba, era assim que eu me sentia. Aí você se identifica e fala, pô, então eu tô no caminho certo. Exato. Mas que nada disso aconteceria se você não experimentasse, não exato, ousasse, mas né? assim, Você e não deu esse também primeiro passo. existe a situação inversa. Eu conheço amigas que é formada em nutrição e não tem amor nenhum e que não quer e tá indo para outra área. E eu já tô fazendo um movimento inverso, né? Mas é muito de identificação. Mas se você não abrir Sim, oportunidade, sim. você não vai Não vai, saber. não E se vai. eu não me inserisse nesse meio, talvez hoje eu nunca soubesse que Sim. nutrição era o caminho para mim, Sim, né? não, legal, legal você falar isso porque realmente muita gente vai agora vai ouvir e Exato. vai falar, caramba, sou eu, ela tá falando de mim ali, né? Isso é legal. É. E não ter medo, né? Porque também falo em tudo que é reunião, eu fico nas minhas reuniões na filosofia danada. Mas a frase mais forte que eu gosto de falar, até gravei um vídeo que é justamente sobre a única coisa que a gente realmente nasce pra só perder se chama tempo, né? Sim. Tempo é a única coisa na vida que a gente não recupera. A gente pode recuperar dinheiro, saúde, amizade e tal. Mas o tempo a gente não recupera. Uma vez perdido ou desperdiçado, já foi. Já Sim. foi, já foi. E às vezes o que falta nas pessoas são coragem, né? E tá perdendo tempo, por tá insistindo numa função, na profissão, algo que ela não vai querer. E às vezes termina, conclui e vai até para o campo de trabalho, mas num nível de insatisfação gigante. Não consegue Acaba entregar. até, de alguma forma, botando para baixo a carreira de Sim, muita gente, porque se eu coloco um atendimento ruim na nutrição Não e influencia alguém só teve ele. essa experiência ruim comigo como nutricionista, Isso. a visão de quem tá saindo do meu consultório é que a Sim. nutrição, pô, é horrível, Pô. aquele negócio, não, o cara chegou lá, me mediu, mediu. mal educado, e acaba achando que todo mundo é desse jeito. Então, assim, se você realmente não tá se identificando, não perca tempo. Mude de profissão. Só que assim, também não dá pra ficar trocando de profissão. Acho que tem que Exato, sentar com exato. calma, de repente fazer uma viagem, E sentir se outra identificar, experiência. exatamente. Quando eu compartilhei nas minhas redes sociais, quando eu resolvi fazer a nutrição, muita gente se identificou. Eu expliquei, assim, eu já vinha há algum tempo que não me encontrava no direito, né? Só que eu não. Aí comecei a me exercitar, comecei a me alimentar bem, aí veio aquela. É nutrição. Não, não é não. Será? Não, tipo, namorando a resistência, fiquei namorando a nutrição, mas com aquela resistência de enfrentar outra graduação. Isso. Com aquela, meu Deus, Tudo de novo. Não, Tudo de novo. vou insistir aqui. Nisso eu passei uns 2 anos ainda nessa reflexão. Foi quando veio a pandemia que eu disse, não, eu vou morrer se eu continuar nessa área que não me faz feliz. Sim, sim. Aí foi quando eu resolvi, e assim, a cada dia que passa eu me encanto cada vez mais,
Mas assim, se você não der a oportunidade para experimentar coisas novas, que foi quando aconteceu comigo com a atividade física e a alimentação, e ver que existia coisas que me atraíam, você não vai nunca encontrar um caminho. O si é terrível. Exato. O si é Exato, terrível. Isso exato. consome, você acorda, Consome. pensa, você dorme, você toma banho, você almoça, janta, e ele fica ali, o si, o si. Então, assim, parabéns pela coragem. Sim. Parabéns pela coragem. Muito obrigada. Essa coragem não é pra todo mundo, né? Eu Exato. sou suspeito de falar porque eu sou. Boa parte da minha vida eu vivi no all-in, né? Então, Sim. chegar lá e apostava mesmo tudo e vamos ver o que é que vai dar. Hoje, um pouco mais responsável, Perfeito, né? Acho que a perfeito. experiência Na da sua medida. gestão, né? Mas não deixa de existir alguns all-in, né? Na segunda unidade, de alguma forma, é uma grande aposta. Mas a gente tá com um pouco mais de pé no chão e é a vida É do a vida empreendedor, tem que ser desse É. jeito, senão não sai do lugar. Galera, se você teve dúvida de que receberia um conteúdo de qualidade, tá aí, Duas Boa, estrelas, né? gostei. Uma aqui do meu lado, outra do outro lado, né? Falando das suas experiências maravilhosas para você que quer, de alguma maneira, sair dessa perspectiva, né? Que, de alguma maneira, sedentária para uma atividade física ou para um exercício físico, como a gente agora entendeu, inclusive, os dois aspectos, né? De ação. E isso tudo também é associado a um processo de alimentação, um processo de consciência, né? Um processo de que, antes de mais nada, é o ato de você refletir de que não é luxo, nem muito menos uma opção para você. Exercitar-se faz, né, todo sentido para todo aquele que respira, inclusive, né? Então, esse é o desafio, essa é a principal entrega. Mais uma vez, né, o Gabriel Talks aqui trazendo conteúdo legal para vocês. Vocês não acreditam, né, em nenhum outro momento mais importante do que você ativar seu sininho, entender, inclusive, que já já teremos mais conteúdo legal e só espero vocês no próximo episódio, tá bom? Abraço!